Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos e a minha convidada de hoje é a Débora Goldsveig. Boa noite. Falei certo? Falou. A Débora, ela é fundadora do Projeto Irmãos e diretora voluntária do Grupo Haverim. Além disso, ela é membro do Grupo Mulheres do Brasil e da Rede Nacional de Associações com Síndrome de Down. Atualmente, ela é coordenadora de Relações Institucionais na Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. Certo? Isso, certo. Débora, hoje o nosso papo vai ser sobre a liderança e o voluntariado. Trabalho voluntário é algo muito nobre e que traz pra gente muita experiência. Eu quero começar a perguntar pra você como que surgiu o trabalho voluntário na sua vida. Trabalho voluntário surgiu de uma causa pessoal, né? Eu tenho um irmão que é síndrome de Down e acho que o fato de ter esse irmão me abriu um pouco a sensibilidade para outras questões que me motivaram a procurar grupos que trabalhassem com a inclusão de certa forma. Então eu comecei a voluntariar no Grupo Haverim, que eu me lembro, acho que eu tinha uns 22 anos por aí, acompanhando os grupos, e aí acabei tendo que mudar de grupo porque eu não podia estar no mesmo grupo que o meu irmão, que acabava comprometendo um pouquinho o desempenho dele. Tá. Então eu acabei atuando em outras áreas. E aí depois eu fiz alguns outros trabalhos voluntários pontuais na Unibis, né, na área de infantil, algumas coisas com animais, mas eu sempre gostei muito dessa coisa de se doar sem ter o peso da responsabilidade, vamos dizer assim. E como que você escolhe iniciar o trabalho voluntário? Porque aqui você trouxe uma causa pessoal, né? Você tinha ali uma questão familiar que te levou para essa causa do Haverim, que é um grupo que já trabalha com pessoas com deficiência na comunidade judaica, e depois na Unibis. Agora você também se envolveu com outras causas, né? Como que essas causas surgiram na sua vida? Eu acho que o voluntariado, né, que é uma forma de doação também, é uma coisa que é muito mais ampla do que a gente falar, vou pegar este tempo para fazer esta ação. Na verdade, a gente começa a fazer e a coisa desdobra de uma maneira que quando você vê, você já está totalmente dedicada se realmente é isso que te motiva. Então, no caso do Projeto Irmãos, né, não deixa de ser um voluntariado, porque ainda não é o meu negócio social, futuramente vai ser, mas é uma ação voluntária que eu faço e que eu acabo articulando com muitos outros parceiros voluntariamente em prol de uma transformação muito maior na sociedade. Né? Então, quando eu estou atuando pela questão da diversidade, da inclusão, eu estou falando muito além das chamadas minorias, né? Algo que vai muito além da gente falar, vou fazer isso porque quero isso em troca. Na verdade, você vê quantas pessoas vêm junto com você. E eu acho que isso é algo que é muito gratificante, assim, você não espera os resultados que você vai alcançar, né? Quantas coisas você atinge em decorrência das suas pequenas atitudes. E aí, conforme eu fui desenvolvendo o projeto, eu fui identificando também outras habilidades, né? Então, eu sou formada em comunicação, mas eu acabei desenvolvendo habilidades, né, financeiras, né, da questão de articular mesmo, a questão de gestão, de liderança, de estar com outras pessoas que eu não conhecia, né? E tive um primeiro contato. E aí, eu acho que nessa questão, assim, de você estar ali sem ter que prestar contas, é algo que vem muito mais forte, sabe? Você precisa ter realmente um propósito muito mais atrelado, né, àquela causa. E a gente falou sobre liderança com propósito na edição anterior, que eu falei com a Fran Poletti, onde ela traz aí todo o conceito de como liderar com propósito. Agora me conta, Débora, como que surgiu o Projeto Irmãos, do que se trata, como que ele nasceu na sua vida, qual é a causa que ele defende? Explica pra gente do Projeto Irmãos. O Projeto Irmãos, ele nasceu por uma causa pessoal, né? São questões, assim, quando você tem um irmão com algum tipo de deficiência, te traz uma série de questões. E eu resolvi compartilhar essas questões com outros irmãos que eu acreditei que também precisavam colocar, expor, ser ouvidos e compartilhar. E deu certo, foram muitas pessoas que tinham essa necessidade. E aí a gente criou um grupo misturado com várias idades que cresceu. E aí o grupo acabou trazendo profissionais para instruir a gente sobre as questões de sexualidade, educação, como ter o aporte financeiro do futuro,
por que tem certas características que os irmãos têm, por exemplo, às vezes é mais resiliente, às vezes não. Como transformar essa questão, às vezes raiva, às vezes um sentimento negativo, numa força positiva, né? E como que o irmão pode ser um agente de transformação, um embaixador da inclusão frente a tudo que ele passa. Porque se você tiver conhecimento de tudo que você sente e você souber fazer essa jornada interior, você consegue colocar isso pra fora. É muito profundo e realmente só quem tem assim um lugar de fala que pode trazer toda essa emoção que você traz para esse projeto. Qual que é o formato dele? Você mencionou que é um grupo. Aonde que ele está hospedado? Sim. Quem que tiver interesse em ingressar nesse grupo, como é que procura? Então, hoje a gente tem uma página, uma fanpage mesmo no Facebook, que é Projeto Irmãos. Tem o site também, que é o projetoirmãos.com.br, que está em construção. Mas o grupo atua mesmo de duas formas. É um fórum fechado no WhatsApp para irmãos. Então, qual é o nosso diferencial? A gente fala de nós. Não falamos dos nossos irmãos. Claro que eles são o motivo, né? A desculpa pra gente estar lá. Mas a gente olha pra nós, que é um espaço que muitas vezes se perde. E a outra forma de atuação, além desse espaço de compartilhamento e escuta, é na sociedade a nível maior. Então, com esse olhar dos irmãos, a gente fala da diversidade como um todo, né? Do impacto que essas atitudes podem gerar como uma transformação na sociedade. E que elementos que pode destacar, né, do teu engajamento, né, na área do voluntariado, com toda essa pouco dessa tua trajetória, com esses grupos diversos quais você interagiu, que te levaram a montar um projeto seu, um projeto autoral seu? Que elementos eu posso destacar? Eu acho que quanto mais a gente vai atrás do que nos instiga e quanto mais a gente vive as nossas dificuldades, mais a gente consegue ter insumos para ir atrás do que a gente está buscando, né? Então, acho que um grande elemento é identificar o problema e transformar numa oportunidade. Isso, assim, é um exercício diário, porque parece fácil, mas quando a gente está ali no meio, né, de um conflito familiar, por exemplo, ou de algo que a gente não está de acordo na escola, em outros ambientes, como que a gente vai interferir de uma forma que seja agradável, que seja empática, né? São uma série de habilidades que, se você souber desenvolver aqui, quando você tiver uma equipe, né, na atuação como mãe, como qualquer papel, você vai saber aplicar. Eu acho que isso é uma coisa. E acho que você tem uma conta, né, que você precisa se doar e que você tem que reservar uma parte. Vamos chegar nesse aspecto, mas eu quero só resgatar isso que você acabou de falar, porque tem um conceito do aspecto da liderança, e eu vou falar um pouco aqui de liderança Shakti, que é a que eu estudo, inclusive, né, esse projeto todo do Viés Femininos, ele é um objeto de estudo aqui da minha formação em liderança com esse conceito do Shakti, que é o do drama to dharma. Então você faz esse triângulo invertido, né, onde você deixa de se posicionar como uma atuação como vítima e você se movimenta, né, inverte esse triângulo para você ser o agente transformador dessa situação. Então é como que você realmente pega uma situação como essa, que você poderia ser uma vítima da situação da qual você se encontra, né, familiar, e você inverte a situação, você passa a ser o agente transformador para usar da sua condição como alguém que vai lá e movimenta um grupo, como alguém que vai lá e traz esse assunto para mostrar que não só como você, outras tantas pessoas se identificam com essa causa e podem ser um agente transformador pela inclusão em outros aspectos na sociedade. Então, realmente é um exemplo de como que você inverte essa figura, né? E deixa de se vitimizar e passa a ser um agente transformador. Então é interessante porque quando a gente fala de elementos de liderança, você traz na prática elementos que a gente na teoria desenvolve. Agora vamos falar dessa questão da doação, porque isso é um pouco polêmico, né? A gente tem um caso bem emblemático na comunidade judaica, que é o grande empresário, o Eli Horn, que doou 60% aí da sua fortuna para causas sociais. E tem uma questão que eu sempre me questiono, né? Como que essa doação financeira versus essa doação de tempo, de esforço, de dedicação, existe uma conta, não existe uma conta, tem um peso diferente se você realmente doa seu dinheiro
e não doa o seu tempo, né? Você tem que ter um equilíbrio das duas coisas. Eu não tenho essa resposta, eu confesso que é uma pergunta super difícil, mas eu queria entender do teu ponto de vista, né? Qual que é essa relação do voluntariado em relação a dinheiro versus tempo e dedicação? Ah, legal. Eu acho que as duas relações são importantes, né? A gente vive num mundo capitalista, então o nosso vínculo material, ele é importante. Então eu acho que a gente aprender também ceder o concreto, né, abrir mão do material é muito importante, porque é muito simbólico, né? Então, por mais que a doação seja de tempo, de energia, eu acho que é importante ter um percentual reservado. Tem N teorias, né, desse percentual, e aí eu acho que vai muito caso a caso, mas eu acho que tem que ser algo que seja cabível e que aumente com o tempo, porque é muito importante você saber que você tem essa abundância, né, para poder compartilhar com o outro. E ao mesmo tempo, você doar o seu valor financeiro não é simplesmente a sua missão cumprida, na minha visão. Porque às vezes, por exemplo, você vai na academia, tem uma caixa lá, deixa aqui o seu agasalho, deixa um brinquedo, pronto, missão cumprida. Muito legal, eu acho que é muito válido, mas tem um passo além, eu acho que é tudo muito gradual, assim como qualquer evolução, né? E para onde vai essa doação? O que eu poderia fazer com essa pessoa que vai receber ou com a instituição? Como que eu poderia ajudar? Às vezes, o fato de você divulgar a sua doação já impactou 1000 pessoas, né? Então, acho que a doação por si, ela é composta de ação, ela é composta de valor financeiro, ela é composta de compartilhamento, né? É um combo, assim. Você tocou num ponto interessante e me lembrei aqui de uma cena que eu vivenciei, ai caramba, acho que há mais de 20 anos. E eu lembro que eu tava na Avenida Paulista e não era uma senhora, era uma mulher relativamente jovem até, tava numa cadeira de rodas, com uma dificuldade de andar ali perto da Gazeta. E eu fui, ajudei ela com a cadeira de rodas, passou e tal, e eu saí, nossa, eu tava super orgulhosa da minha atitude. Cheguei na casa do meu avô, ele era vivo ainda, falei, vô, eu ajudei uma pessoa na rua que tava com dificuldades, e eu contei aquilo muito orgulhosa, e meu avô falou assim, melhor do que ajudar alguém com dificuldade é não contar que você ajudou. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Hoje eu entendo que era um outro contexto, né? Um outro contexto social, era uma outra cabeça. Eu sei que meu avô ajudou muita gente na comunidade e foi uma pessoa também que fez muito voluntariado, fez muitas ações filantrópicas. Agora, hoje em dia, até por conta das redes sociais, né? Até por conta dessa cultura do compartilhamento, é o que você falou. Você faz uma ação, você faz uma atitude e você quer que isso também possa replicar para tantas outras pessoas. Como que você enxerga essa visão ali lá do meu avô para hoje? Como que a gente pode hoje compartilhar a nossa ação voluntária para que isso possa engajar e mobilizar cada vez mais pessoas? Eu acho bem interessante assim, esse olhar, porque pela máxima do judaísmo eu concordo com seu avô, que é importante a gente não falar, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer por nós e pronto. Mas, por outro lado, se você for ver o Good Deeds Day, né, que foi criado, o Dia das Boas Ações, ele só tomou a proporção que tomou lá, foi criado lá em Israel, veio para cá, tem uma data hoje, né, que acontece, tem várias instituições que participam e a gente consegue mobilizar pessoas que muitas vezes não estão engajadas em nenhuma causa por conta desse compartilhamento. Então eu acho que é importante sim a gente divulgar, mas tudo depende de como você divulga, né? Claro, se você falar... Querendo se vangloriar, né? Olha como eu sou uma pessoa legal porque eu faço boas ações. Não, se você quiser compartilhar para engajar mais gente numa causa que é nobre, né? Que é digna... Sim, e vai muito também de até onde você está de fato impactando o outro, porque não necessariamente o outro é comovido pela sua causa, né? Tem um termo que chama capacitismo, que é você ajudar o outro sem perguntar antes, que acaba até caindo um pouco no sentimento de pena, sabe? Sim. E isso é algo que a gente tem muito
de tomar esse cuidado, né? No Brasil existe muito essa questão do protecionismo, né? Dessa coisa da mãe, do cuidado, e é muito importante a gente perguntar, como eu convivo muito nesse meio da deficiência, no caso que você deu desse exemplo, talvez atravessar uma pessoa cega na rua, será que ela realmente queria? Então, às vezes a pergunta é até mais valiosa do que a atitude, né? Claro, vai depender caso a caso, mas na minha opinião, quanto mais você dá o exemplo, mais você impulsiona. Então, se você faz o trabalho voluntário, a doação ou o que for, e você posta, você fala, você mostra o impacto que gerou, alguém vai seguir essa linha, sabe? Você tocou num ponto interessante. Quando eu fiz a entrevista aqui no Vieses com a Laís Damasceno, que é Top Voice, ela fala sobre o marketing de gentileza, ela falou justamente desse exemplo, desse capacitismo, né? Quando você faz algo por alguém que não pediu ou que não quer realmente esse tipo de ajuda. Ela trouxe um caso aqui das bananas, depois vocês vão lá na edição dela, vocês vão lembrar desse caso, quem acompanhou. E eu estava outro dia numa reunião, inclusive de um grupo do qual eu sou voluntária, e no qual eu sou voluntária, e a gente estava discutindo justamente isso. A gente precisava dar um presente, uma situação para alguém que ia doar o seu tempo para passar conhecimento para nós no grupo, e a gente ia, em troca, dar um presente. E aí eu sugeri, eu falei, olha, uma vez eu recebi na empresa que eu trabalhava um cartão desses de final de ano dizendo assim, olha, o nosso presente de final de ano, a gente fez uma doação para uma instituição, não sei se era o GRAC, alguma outra instituição, em seu nome, então, e eu achei aquilo bacana, porque eu falei, poxa, você ganha tanta besteira de final de ano em empresa, sei lá, porta-lápis, eu não sei o quê, e a pessoa me deu um cartão que ela fez uma doação. Eu achei bonita a ação, né? E quando eu coloquei essa sugestão nessa reunião, algumas pessoas não gostaram, mas agora você trouxe isso dentro de um contexto, porque realmente tem gente que se sente até mesmo invadida, né, de você fazer uma boa ação por ela. Então, a gente tem que entender um pouco isso nessa posição do outro, que é o caso da Laís, esse exemplo que eu vivenciei, e que às vezes a gente não entende, né? Mas eu tô fazendo algo que é pro teu bem. Mas ele tem um contexto, eu acho que você contextualizou ele muito bem agora. Você trouxe uma frase que na realidade não é sua, mas é do Paulo Leminski, que você trouxe pra mim, que é uma frase que você gosta, que você tem empatia, que diz: assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Eu gostei muito dessa frase, eu quero que você contextualize ela, por que ela te toca e por que a gente pode destacar ela como algo que tem relação com a tua liderança e o teu voluntariado. Eu acho que esse poema do Paulo Leminski é algo que mostra muito assim o quão íntegro a gente se sente, né, com as nossas ações. Que nessa correria assim do dia a dia a gente acaba fazendo tanta coisa, né, e principalmente quando a gente tem uma motivação e de repente a gente vai ver e se sente vazio de tanta coisa que a gente faz. Então essa sensação desse poema é justamente o quanto eu estou compartilhando de fato a minha essência com o outro e o quanto o outro está adquirindo essa essência, né? Sim. Que troca é essa e ao mesmo tempo quanto eu me sinto bem sozinha comigo mesma fazendo tudo isso. Eu acho que é uma revisão constante, assim, né? Que a gente tem que estar sempre buscando se rever em paz. É nesse sentido que ele diz que está sozinho e porém estar inteiro sozinho, né? Uma coisa... Que tem um trabalho forte também de autoconhecimento, de você ter trabalhar uma presença, né? Quais elementos que você hoje usa para desenvolver essa habilidade de ter essa consciência, de ter essa presença? Hoje eu tento praticar um pouquinho de mindfulness, né? Eu ainda tô me adaptando aí. As alunas, vamos fazer um grupo aqui, né? Das alunas de mindfulness, estamos todas tentando adaptar essa prática. Colocando um pouquinho de mindfulness, um pouco de meditação à minha maneira. Tá. Eu tenho a minha crença, né? Eu tenho meus momentos de agradecimento. Eu acho que a gratidão é algo que é muito completa também, é algo que emana outras energias e acho que tá sempre assim revendo constantemente o que você pode falar sobre o que você está sentindo
é algo que contribui também para a aproximação do outro. Que às vezes na correria a gente não conversa, né? Não conversa com um amigo, não conversa com o marido, não conversa com o irmão. E às vezes um fator que faz você se expor pode ser algo pequeno, assim, o que você... um problema que você teve no seu dia mostra tanto de você que acaba te aproximando do outro, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa essência. E aí, só trazendo um pouquinho do que a gente estava falando, né? Que nem tem essas campanhas de crowdfunding e tudo, né? Essa questão da cultura e tudo mais que eu tava pensando aqui no Brasil. É muito mais difícil ter essa cultura de, por exemplo, vou fazer uma festa, vou pedir presentes para doar para uma instituição, né? Do que não se tem muito essa cultura aqui no Brasil. E o crowdfunding também, o que leva as pessoas a doarem em um X tempo pelaquela causa? E ao mesmo tempo são relações de parceria que elas têm que existir. Então, se eu tô te doando, é do ser humano querer algo em troca, mesmo que eu não fale. Então eu quero saber depois qual foi o impacto dessa doação, o que aconteceu. Então essa troca que eu acho que é o que tem que ser trabalhada. Você me lembrou uma outra situação. Quando minha filha, tem um casal, quando minha filha nasceu, antes dela nascer, eu fiz um chá de fraldas. E na época tava tudo bem, eu não precisava de nada. Eu falei, vamos fazer um chá de fraldas mais para reunir as pessoas, eu vou pedir doação e vou doar as fraldas para uma instituição. Então eu recebi a doação, doei para uma instituição e eu tenho essa coisa de querer prestar contas, né, pro universo. Eu fui lá, mandei depois para todo mundo que veio no meu chá, falando, olha, foram arrecadados tantos pacotes, foram tantas fraldas, agradeço e tal. Na mesma hora, uma pessoa que sentava do meu lado, assim, na empresa, pegou uma planilha de Excel, abriu, colocou, não sei quantas fraldas, dividido por 7 vezes não sei o quê. Você ajudou uma pessoa, uma criança, a 4 dias de fralda. Tipo, pegou Não. aquela mesmo, sabe, assim, eu tinha feito uma coisa, um esforço de poder fazer algo que eu tava, assim, né? E aí depois vem alguém te falar, faz só 4 dias de fralda, você fala, poxa... E você sempre tem essa força oposta, né? Então, quer dizer, pra você realmente fazer um trabalho, se voluntariar, fazer algo que você realmente abrir mão, porque você tem que abrir mão também de... Quando você faz trabalho voluntário, você abre mão muitas vezes de remuneração, você abre mão de um tempo que você poderia estar, né, empreendendo em alguma outra área, para realmente investir em outros tipos de conhecimento e de troca. Conta pra mim, como que você enfrenta esses desafios, né, nesse seu percurso, e como que esses desafios te levaram aí hoje para a Secretaria Municipal onde você está? Legal. O Projeto Irmãos, ele começou como um trabalho voluntário, né, como eu falei, de causa própria, para apaziguar o meu interior. Com o desenvolvimento dele, acabou crescendo e o intuito é realmente transformar num negócio, que hoje em dia ainda a meta não é uma meta rentável, mas está caminhando para. Então isso é um desafio constante. Eu acho que transformar isso num negócio social, né, não tira o valor de tudo voluntário que acontece em torno desse projeto, que me abriu outras portas, como a entrada na secretaria. Então, o que eu fui parar na secretaria é porque um dos parceiros nossos ia realizar um evento na área jurídica junto com a gente, que é o Elo 21, e aí eu fui convidar o secretário municipal para participar desse evento. E aí ele acabou me fazendo um convite contrário, ele achou muito bacana e tal, e eu tava, na verdade, acabando de assumir que eu ia empreender para esse projeto, né? Eu saí do trabalho que eu tava para falar, vou fazer esse shift e mudar. Mas, por ser uma causa que tinha total sinergia, acabou me abrindo essas portas. Então, além da secretaria, o próprio Raveri já me colocou em contato com outras pessoas, né? Outras produtoras, designers, pessoas de comunicação que trocam comigo, com o meu projeto, e outras indicações, viagens, enfim. Acho que é um reconhecimento mútuo, né? Que é muito gostoso, assim. E você forma uma rede de pessoas que tem uma sinergia muito forte com a tua causa, você começa a se envolver com pessoas que realmente valorizam, né, esse universo. E voltando a falar dos aspectos da liderança, né, porque eu acho que você trouxe aqui muita questão do que eu chamo aqui do Dharma to Dharma, mas realmente de você, numa situação de que você poderia se vitimizar, você vir uma grande protagonista. Agora você falou desses elementos que te estimularam para o empreendedorismo, né? E quais outros elementos que você consegue identificar que são importantes agora da tua
da tua essência mesmo, né? Do que você, como a Débora, destaca, que você tem de forças mesmo para liderar em prol dessa causa, em prol do voluntariado a qual você hoje está à frente, não só do Projeto Irmãos, mas do Raverim e na Secretaria Municipal. Eu acho que o que mais me motiva é saber que eu tenho condições de chegar onde eu quiser. Tá. Isso já é um começo. Esse é um grande começo. Mas a persistência, assim, e saber que a gente é capaz de contribuir pouquinho por pouquinho com uma visão. Eu não gosto da palavra igualitária, eu gosto muito mais da palavra de equidade. Sim. Que é uma coisa muito mais equilibrada e respeitando o potencial de cada um, né, e as diferenças de cada um. Então eu acho que isso é o que me motiva, ampliar esse olhar, sabe? E isso é uma coisa que você pode aplicar de qualquer forma, né? No empreendedorismo, no voluntariado, e é uma construção, assim, dia a dia, né? Seja numa reunião de família em que os comentários são os mais variados, seja num desafio entre mulheres, que tem uma mulher e 4 homens na empresa, né? Então, assim, eu acho que essas atitudes aos poucos, assim, de você mostrar, olha, por que não? Né? Vamos fazer isso, vamos provar aquilo. Eu acho que isso é o que mais me motiva. E colocar a mão na massa. Pelo menos o meu perfil de liderança é muito mais prático, né? Tem vários tipos de liderança estratégica, assim, eu gosto muito de planejar, mas eu preciso ver a coisa acontecer. E eu acho que isso faz a roda girar. Eu acho que as pessoas que geralmente estão comigo e gostam, né, do que eu faço e me ajudam e me apoiam, é por isso, é porque elas veem resultado, né, assim, é tudo tão atropelado hoje em dia, se a gente, é melhor fazer um pouquinho do que planejar e não chegar. Você tocou num ponto bem interessante, quando a gente fala de voluntariado, na nossa cabeça logo se forma aquela imagem de senhorinhas, né, se voluntariando ali, tomando um chazinho à tarde e falando sobre o próximo bingo. E a gente tá vendo você que tem quantos anos? 32. 32 anos, super jovem. Eu também tenho 30 e poucos anos, sou super jovem. E também faço, né, bastante trabalho voluntário, junto com meu marido, inclusive, em frentes de liderança feminina. É muita dedicação que a gente coloca em prol de causas nas quais a gente defende. Como que você enxerga essa nova geração, como a nossa, né, e as que estão vindo aí, de mulheres que se voluntariam, né, à frente do voluntariado, minha primeira pergunta, e a segunda é justamente essa visão de que voluntariado é uma coisa de mulher. Eu acho, vou começar de trás pra frente. Voluntariado ainda tem o caráter feminino, né? Essa coisa do Brasil que a gente estava falando da maternidade e tal, mas eu acho que é algo que tem que ser quebrado. É um viés inconsciente. E não é para ser seguido nesse sentido, porque vai muito para esse lado. Eu acho que a gente acaba caindo no lado da pena inconscientemente, né? Por essa construção estrutural de que as mulheres se doavam para os filhos historicamente. Eu acho que cada um tem o seu potencial. Os homens têm muita força, né? Eu acho que essa força é muito importante, essa energia é muito importante para motivar muita gente, né? E às vezes o papel masculino, ele é transformador, assim, no próprio grupo, no próprio Projeto Irmãos, isso é um super desafio que eu enfrento. É muito raro eu ter a presença dos homens, dos irmãos. Olha, então irmãos de pessoas com deficiência, é importante falar o termo correto, são pessoas com deficiência. Exatamente. Né? Então, irmãos de pessoas com deficiência, vamos lá, vamos engajar nesse projeto, né? Vamos nos conectar com o Projeto Irmãos para poder mudar um pouco esse cenário. E agora me responde então a primeira pergunta, né? Como que você vê essa geração, agora essa nova geração de pessoas engajadas com o trabalho voluntário? Eu acho que essa nova geração, a nossa geração também, que é uma transição aí, é algo que tem essa questão de trazer inovação, de trazer essa coisa de ligado, né, em todos as formas de acessibilidade, as formas comunicacionais,
seja através da tecnologia ou não só da tecnologia, porque a gente sempre associa a nova geração à tecnologia, mas a gente pode falar de arte, a gente pode falar de cultura. Eu acho que esse olhar curioso, né, que transpassa até assim a idade em si, é o que realmente motiva essa questão do voluntariado. Então, essa ideia do voluntariado mais senil também está muito atrelado à condição que às vezes a instituição promove, porque são horários que o jovem não pode atuar, né? São espaços que também precisam ser promovidos para que tenha aonde a pessoa poder frequentar, final de semana, e necessidades diárias, às vezes aprender uma língua nova, né? Então criar necessidades. Eu acho que o voluntário, ele também precisa se sentir útil, né? Porque senão ele não tem como. E o jovem, ele tem muito atrativo hoje em dia, né? Você falou um ponto importante. A gente discute isso nos grupos, né, que eu participo. Como que a gente engaja jovens para o trabalho, voluntário para causas, né? E tem essa questão do horário. O horário realmente é o que diferencia se você vai atrair uma faixa etária da outra. Sim. Então, quando a gente fala, vamos fazer uma tarde do voluntariado, você não vai conseguir atrair os jovens. Né? Então, realmente, você precisa adequar esses horários, adequar também até as plataformas que você usa. Exatamente. Então, começar a usar mais redes sociais, começar a divulgar... e começar realmente a engajar num formato, numa comunicação, Sim. você que é formado em comunicação, que tem essa leitura que conecte com o jovem, né? Exatamente, às vezes o trabalho contabilizado em horas também é uma forma da pessoa saber o quanto ela está contribuindo. Então, se eu sou especialista em vídeo, eu posso fazer da minha casa e eu sei o quantas pessoas eu vou estar impactando. Eu sou especialista em design, ou eu posso compor uma música, eu posso fazer uma aula online, né? Tem muitas formas de você atuar por home office, atuar por distância. Em outros países, assim, cada vez mais as comunicações, elas estão sem barreiras. É verdade. Né? Então eu acho que explorar essas barreiras, na verdade quebrar essas barreiras, é uma forma de conseguir rejuvenescer, né, o voluntariado. Tem que ser desafiador, né? Quem não tem desafio não continua. E que é coisa mais desafiadora do que você realmente se dedicar, né, de uma forma voluntária, né, de uma forma que é realmente uma forma que não, a tua troca ela acontece de uma forma muito ligada com o teu propósito, né? E você tem que realmente tirar todos aqueles elementos, né, que nós temos muito carregados dessa nossa relação mais capitalista, né, de uma visão até mais corporativa, mais empresarial, para poder refazer essas conexões e essas relações. Então, pra gente encerrar, a gente já tá encerrando, qual que é a mensagem que você pode transmitir para nós, com toda essa bagagem, essa experiência que você tem, em relação a esse tipo de relação, né? Porque eu acho que tem muita gente que tem muita dificuldade de entender uma relação de troca sem ter dinheiro envolvido, né? Quais são os benefícios, os ganhos que a gente pode trazer aqui para quem hoje nos assiste e nos ouve em relação a esse tipo de contato, esse tipo de troca? Eu acho que a mensagem que eu deixo é: faça hoje algo que seja um pouco desconfortável, mas que vai te fazer bem, né? Veja como você se sente. E aí, conforme você vê que você se sente bem, você vai ver que outras pessoas vão se sentindo bem e que é possível fazer mais um pouco, né? Então vá se desafiando. Claro, não vai começar por algo que te deixe totalmente desconfortável, né? Mas sair um pouquinho da zona de conforto, experimentar coisas novas, ousar, eu acho que é a minha mensagem, porque o voluntariado é ousado. E também pare um pouco e comemore, festeje, né? Veja quanto você ajudou, às vezes quantas horas você está investindo em cada projeto. É uma forma de você contabilizar. Se você for uma pessoa mais exatas, né, mais materialista, quando eu trabalhei na Unibs, a gente fazia isso, a gente contabilizava as horas que os voluntários prestavam pra gente e falava, olha, que bacana, tá balanceado, não tá? Então isso também é uma forma de comemorar, né? Festeje suas conquistas. Você doar o teu tempo não deixa de ser uma doação também do teu valor que você tá agregando para aquele, né, para aquele projeto, para aquela causa que você tá
se dedicando. Então, veja valor em você. Exatamente. Né? Por você, pela sua dedicação. Acho que a grande mensagem desse bate-papo gostoso aqui que a gente teve é que o valor que você tem a hora que você realmente, né, se dedica ao outro e a causas tão nobres como a que a Débora trouxe pra gente hoje. Queria super te agradecer. Obrigada por ter trazido esse projeto tão lindo que você desenvolveu, né, encabeça e está agora encaminhando. Para quem quiser fazer parte, eu vou colocar aqui o link da página, Sim. do grupo. E também eu queria que você deixasse uma mensagem para quem puder colaborar com o teu projeto. Primeiro, obrigada a você aqui pelo espaço. E para colaborar com o projeto, pode mandar um e-mail para o contato@projetoirmãos.com.br, porque tem N formas de colaborar e aí a gente conversa e adapta a melhor forma que você se interessar. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Até o próximo Vieses. Tchau, tchau.